Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem. É com grande satisfação que viemos apresentar nesta semana Paulo Freire o tema Aprendendo a Aprender. Pois, assim como Paulo Freire observou que o método de aprendizagem aplicado em sua época não era tão eficiente, e a partir desta problemática buscou soluções para o melhor aproveitamento do ensino, nós, enquanto alunos, enxergamos o quanto é importante se ensinar o como aprender, uma vez que isso é útil para toda a vida. Mas então, o que é o como aprender? Será que existe uma fórmula mágica para se estudar? Bem, a resposta é não. Não existe uma fórmula universal, mas existem métodos. Aí você pode se perguntar: Nossa, então é só eu pegar um método de alguém, seguir ele do começo ao fim e tudo vai dar certo? Felizes pra sempre, né? bem, a resposta é depende. Ué, depende? Depende do quê? Guardem essa pergunta aí, pois ao longo do trabalho vamos mostrar um modelo muito bom que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Mas temos que ressaltar que todos nós somos diferentes. Se estivéssemos falando de genética, o 0,01% dos nossos genes que são responsáveis por toda a nossa diversidade humana é, sem sombra de dúvidas, um dos fatores responsáveis pelas variedades de mentes que temos e, por consequência, a infinidade de formas de se pensar e de aprender. Para entender melhor, vamos usar como exemplo o cubo mágico. Imagine que você possui um cubo mágico e irá participar de um campeonato onde ganha quem montar o cubo em menor tempo. Você possui determinado método e um diferencial, que é algo que é somente seu. Existem vários métodos para se montar o cubo, como por exemplo o cruz, que é o das camadas, e por aí vai. Mas você possui apenas um método e um diferencial. O seu adversário no campeonato possui outro método e outro diferencial. O método dele se adaptou bem ao diferencial dele. E você, vendo que o método dele é melhor que o seu, decide utilizar o método dele em busca de se tornar mais competitivo. Se você de fato fizer isso, provavelmente será o segundo lugar. Mas por que vou ser o segundo lugar se o método dele é igual ao meu? Você vai ficar nessa posição porque enquanto tenta pegar o método dele, você vai ter apenas o método e vai competir com alguém que possui o método mais o diferencial, que é o que somente o seu oponente tem. Você pode, sim, utilizar o método de alguém que utilizou e obteve ótimos resultados, desde que você adapte o método ao seu diferencial e não o contrário. Aí sim, você estará competindo de igual para igual, você com o método X adaptado ao seu diferencial, que é algo único, e estará disputando com outra pessoa também utilizando o método X, só que com o diferencial daquela pessoa. Aí fica justo e vença quem for o melhor. O mesmo se aplica aos estudos, e aí que está o grande problema do sistema. Aprendemos desde pequenos que devemos nos adaptar a um modelo. Então, quando vamos mal em determinada matéria, a nossa nota vermelha não representa que somos burros, mas sim que não conseguimos adaptar a forma com que foi transmitido aquele conhecimento ao nosso diferencial. Agora, você pode estar se perguntando: Tá, mas eu não conheço meu diferencial. O que eu faço? bem, por mais que pareça difícil, você precisa se conhecer muito bem. Saber do que gosta, o que te faz bem, o que te motiva e por aí vai. Vixe, agora lascou. Eu não me conheço tão bem assim. Neste caso, você pode fazer da seguinte forma. Primeiro, você pode pegar um modelo já existente e conforme for estudando, vendo o que funciona, o que não funciona, errando e aprendendo, você vai se conhecendo aos poucos e evoluindo junto com o estudo. O ótimo modelo que o nosso grupo encontrou, e com a respectiva permissão da autora, é o MKA, ou se preferirem, o Método Kelly de aprendizagem. consistindo em 5 passos simples: leitura, entendimento, aprendizado,
percepção e demonstração prática do aprendizado. Este tipo de método permite que entremos em um ciclo do conhecimento. Caso vocês tenham mais curiosidade sobre este método, eu indico que busquem a pesquisadora que está escrevendo sobre sua obra, que em breve será publicada. No caso, a professora Kelly. Este é um método que você pode utilizar inicialmente e conforme for progredindo, você pode ir adaptando ele à sua pessoa. E o que queremos que vocês levem desta apresentação é justamente a possibilidade de vocês desenvolverem uma forma de estudar que funcione para vocês. E não desistir de uma matéria porque está difícil demais ou porque você não consegue entender o que determinado professor está falando, ou por qualquer outro motivo que seja. Você sempre poderá ser bem criativo na hora de desenvolver a sua maneira de aprender. Por exemplo, no meio da nossa pesquisa encontramos pessoas que têm dificuldade de memorizar leituras. Então, elas estudavam história em forma de fofoca. Era mais ou menos assim. Nossa, você não sabe o que eu descobri sobre Napoleão Bonaparte? O quê? Ele foi banido para a ilha de Elba depois de ter se tornado imperador da França. Nossa, não consigo acreditar. Os burgueses devem estar arrasados. Pode parecer loucura estudar dessa forma, mas deu certo para esse estudante, e é isso que importa. Na maioria das vezes, os métodos de aprendizado mais estranhos são os mais eficientes. Já para outras pessoas que são mais visuais, elas leem determinado assunto em física e escrevem fórmulas com as respectivas definições de cada símbolo em post-its e saem espalhando essas fórmulas por toda a casa. Algo que é muito agradável, veja bem, você escovar os dentes ou tomar café se deparando com a fórmula da velocidade escalar média. Outra fórmula bem bacana para se memorizar é o uso de mnemônicos, que consiste em uma técnica onde você simplifica conceitos importantes em uma frase ou uma palavra, mas que faça sentido para você. Portanto, isso facilita na hora de se lembrar desses conceitos. É o que ocorre, por exemplo, em reficofage, da taxonomia. E como vocês podem ver na tela, representa reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ou ainda, pode-se usar para lembrar os elementos da tabela periódica, como a família dos calcogênios, onde oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio se tornam Os 7 poloneses. Que dá para associar muito bem com polônio, Os 7 porquinhos. que é a mistura dos 3 porquinhos com os 7 anões. E ainda um mnemônico um pouco mais cabuloso. Os seios têm pontinhos, né? Bem, essa frase pode te ajudar muito. Inclusive, se vocês associarem ela com a capa do disco dos Mamonas Assassinas, nunca mais irão se esquecer da família 16A. E já para as pessoas mais religiosas, O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Se a sua intenção é aprender línguas, você pode se dar bem utilizando o princípio de que crianças aprendem a falar escutando e aprendem a escrever lendo. Dessa forma, se você é uma pessoa com bastante dificuldade no inglês ou até mesmo no português, lembre-se de que pode ser muito mais proveitoso assistir uma série ou ler um livro mais simples, para que depois, aos poucos, você consiga mandar bem na gramática. Para a filosofia, busque sempre debater suas ideias com alguém. Um bom café filosófico sempre é algo prazeroso. outra forma legal de se aprender, tanto para as ciências da natureza quanto para as humanas, como geografia, sociologia e por aí vai, é buscar sempre observar o seu entorno, se questionando e tentando associar o que você estudou com aquilo que você vê. Sempre que estiver na rua, tente observar o espaço geográfico, as relações sociais das pessoas. Quando tiver duas espelhas ou mais próximas, conte quantas imagens são formadas. Quando você estiver bem relax ao ar livre, tente identificar a formação de musgos em locais úmidos, ou então pequenos pontinhos na parte de baixo de uma folha de uma samambaia, ou ainda localizar as plantas que produzem flores e frutos. Eu garanto que essas observações vão te ajudar muito em botânica.
Vale lembrar que toda ciência faz parte da observação, sua principal ferramenta para entender o universo. Todas as dicas que apresentamos até agora não adiantarão em nada se você não tiver força de vontade para estudar. É por isso que deixamos 5 dicas principais para o final, para que você possa se orientar melhor. Número 1. Saiba analisar com cuidado o que melhor se enquadra a você e a seus estudos. 2. Faça dos seus momentos de aprendizado algo prazeroso. Dessa forma, o conhecimento se fixará muito melhor. 3. Não exija demais de si mesmo. Um pouco por dia já é o bastante. 4. Organize seus horários e busque segui-los o mais corretamente possível. 5. E o mais importante, nunca brigue contra um chimpanzé numa manhã de outono. Brincadeira. O mais importante é: descanse, tenha boas noites de sono. Isso é o que te dá energia para melhorar a cada dia. E é claro, bons estudos. Essa foi a nossa apresentação. Esperamos muito mesmo ter agregado algo para vocês. Gostaríamos ainda de agradecer ao professor Renato, ao professor Francisco e à professora Kelly, que foram os nossos orientadores durante esse trabalho. Um grande abraço para toda a Escola ETEC de Mariporã. Ótimos estudos para todos. And do the Harlem Shake.